Saúdo a todos os irmãos e irmãs, os que nos acompanham também nas redes sociais. Hoje, o quarto milagre que Jesus operou, registrado no Evangelho de São João. Obviamente, fez inúmeros, não é? Mas estamos acompanhando os 7 relatados por São João no seu Evangelho. E São João, no capítulo 6, logo no primeiro versículo, vai iniciar com o milagre da multiplicação dos pães. Aqui se faz necessário lembrar que esse capítulo 6, o capítulo 6 do Evangelho de São João, é o discurso de Jesus do pão da vida. Nesse capítulo inteiro, Jesus tem um único objetivo: falar que ele iria dar o seu corpo e seu sangue como comida e bebida. Portanto, todo o capítulo 6 é dedicado à fala de nosso Senhor, quando ele diz, com todas as letras, ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna. Minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, e quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas isso Jesus fala lá no fim do capítulo 6, é como se fosse uma progressão, né? Ele começa fazendo a multiplicação dos pães, depois vai falando do pão do céu, que é ele mesmo. Portanto, Jesus começa a catequese sobre a Eucaristia, fazendo um milagre chamado multiplicação dos pães. Esse é o contexto. Bom, vocês ouviram agora o Evangelho comigo. Tinha uma multidão, diz o Evangelho, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então você coloca mulheres e crianças, lembrando que naquela época tinha-se muito mais filhos que hoje, não é? Você coloca aí quanta gente não tinha. E Jesus pergunta aos apóstolos para provocar. Jesus faz de propósito. Veja quando Jesus testa a nossa fé. Para testar a fé dos apóstolos, que era pequena e precisava ficar grande, Jesus diz: vamos dar de comer para essas pessoas. Aí um apóstolo disse, né, juntando os evangelhos, disse: mas onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Nem se tivéssemos 200 denários era possível comprar um pedaço de pão para tanta gente. E aí Jesus perguntou: o que tendes? E uma criança tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: é o suficiente. Veja que a lógica de Deus é diferente porque na nossa conta, na nossa matemática, bate esse negócio? Não, você tem uma multidão, coloca aí 15.000, 18.000 pessoas, e você tem à disposição 5 pães e 2. Na nossa matemática, não dá certo, é para a gente entrar em desespero, verdade ou não é? Mas na matemática de Deus, ele diz: é o olha aí, veja como Deus pensa diferente é o suficiente. E aí Jesus pegou os pães e os peixes, os abençoou. E aqui é importante, antes de comer, se Jesus abençoou antes de comer, quanto mais nós. Você reza antes de comer? Jesus rezava, não é? Ensinava os outros a rezar. Deu graças, abençoou, depois deu a comer. Esse costume, não sei quando que perdeu, porque antigamente todo mundo rezava antes de comer, verdade ou não é? Agora tem vergonha, não sei o que acontece, nem às vezes dentro de casa, em família, tem rezado. Sempre tem que rezar antes de comer. Quem reza, quem come sem rezar é animal. Nós que temos conhecimento, temos consciência sobre nós, e temos consciência que aquele pão que a gente está recebendo é fruto da dádiva do céu, temos que agradecer a Deus. E quando você reza antes de comer, você convida a Deus para almoçar com você, porque Ele está vivo e ressuscitado. A gente não cantou? Ele vive, não é assim? Se Ele está vivo, Ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Quando você vai comer com a sua família e reza, Jesus prometeu estar no meio
Olha aí, Jesus fazia muito milagre quando ele jantava e almoçava na casa dos outros. Você pode almoçar e jantar com Jesus todos os dias. Portanto, fica aí a dica também para você que acompanha em casa, se você não reza antes de comer, comece a rezar. E se esqueceu, não tem problema, vai no meio da comida mesmo, Senhor. Né? Até pegar o hábito, tá bom? Continuando, Jesus pegou, abençoou, pegou o peixe, deu para os discípulos começaram a distribuir. E fez a mesma coisa com os pães. E o milagre, porque só tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixes. E na mão dos apóstolos, o milagre começou a acontecer. Jesus quem fez os milagres, mas foi na mão dos apóstolos. Porque eles iam passando para as pessoas, mas nunca acabava. Aqui já é uma profecia que quem é que vai dar o corpo e sangue de Cristo para as pessoas? Os apóstolos, os sacerdotes. O milagre acontece na mão dos apóstolos e continua acontecendo esse milagre na mão dos padres e multiplica, não é? Veja, o padre vai dar de comer agora uma multidão, vocês vão receber o corpo e sangue de Cristo da mão do padre. Um milagre que acontece toda a Santa Missa. Portanto, veja que é uma catequese de Cristo que ele está fazendo em vista da Eucaristia que ele queria dizer mais tarde. Depois, o povo começou a perceber, mas da onde que está vindo pão e peixe? Porque diz que todo mundo comeu, ficou satisfeito, e depois Jesus mandou perguntar, recolha o que sobrou. Recolheram e ainda recolheram e sobrou um monte de comida. Outro aprendizado, você joga muita comida fora porque Jesus mandou recolher. Ele multiplicou, mas não é para desperdiçar o dom que ele deu, porque ele multiplicou, fez um milagre, agora vai jogar fora. Não, é para recolher. E você tem tido esse cuidado? Às vezes a gente tem um olho maior que a boca, serve um pratão, não aguento mais. Não é assim? Pois pegue 3 vezes, mas pegue pouco, porque assim você não joga. Obviamente tem situações que a gente não tem como não jogar fora, mas você podendo, não perca os alimentos. Tem que fazer as coisas de tal maneira que você possa desperdiçar o mínimo possível. E Deus sabe quando é inevitável, mas quando é evitável, nós devemos evitar. Veja quanta lição tem essa passagem. Portanto, abençoar a comida antes de comê-la, e não jogar fora por desperdício. Tome muito cuidado. O milagre aconteceu. Aqui é necessário fazer uma ligação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, e Jesus queria que todo mundo entendesse isso. No Antigo Testamento, vocês lembram que Moisés foi conduzir o povo no deserto, e o povo no deserto não tem comida, não tem bebida, assim como aquelas pessoas naquele momento estavam no lugar onde não tinha nem comida e nem bebida. E ali ia uma multidão. E Deus fazia no Antigo Testamento chover do céu o maná, que era um orvalho que de manhã, quando eles acordavam, era como se fosse um pão. E eles se alimentavam literalmente do pão descido do céu, que era uma profecia do verdadeiro pão descido do céu, que é Jesus com seu corpo, sangue, alma e divindade. E Moisés era considerado o maior profeta. Agora chega Jesus, que é muito maior do que Moisés. Antes o pão descia do céu, mas agora Deus está na terra, Jesus está ali no meio de nós, e não vai chover do céu, porque Deus está na terra, brota da mão dele, como ele é o Criador, ele faz as coisas multiplicarem através da mão dos apóstolos, e veja o poder criador de Deus, porque ele foi
criando o pão e o peixe. Ele foi criando instantaneamente o pão e o peixe. Ele é o Criador, o mesmo que fez chover outrora, agora Ele está ali no meio de nós, distribuindo na frente de todo mundo, e todo mundo comendo, se saciando, a não mais poder, a ponto de sobrar um monte de comida. E todo mundo percebeu que foi um milagre, todo mundo percebeu, só que não desceu do céu, desceu das mãos de Deus. Foi das mãos de Jesus, da mão dos apóstolos, a mandato de Cristo. E todo mundo ficou estupefado. Os apóstolos estupefados, porque nunca se tinha visto um milagre estrondoso desse jeito. Com 15 mil testemunhos, porque todo mundo que comeu é testemunha, não é verdade? Todo mundo que viu é testemunha. Qual é a ligação? Ora, Ele é Deus, porque só Deus pode fazer. Veja, Ele não mandou Deus chover do céu como Moisés, porque Moisés não é Deus, ele tinha que pedir a Deus, para Deus fazer chover do céu. Jesus é Deus, Ele simplesmente faz a coisa acontecer, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele faz a multiplicação, Ele é o Criador, portanto Ele criou na frente de todo mundo, Ele criou pão e peixe na hora. Imagina o poder, transformar água em vinho já é uma coisa fantástica. Agora, ser criado do nada, pão e peixe para uma multidão foi criado na hora, instantaneamente, um passe de mágica não, do poder de Deus foi criado pão e peixe abundantemente através da mão dos apóstolos. É impressionante. E Jesus fez esse milagre, mas Ele quis necessitar dos 5 pães e 2 peixes. Não sei se vocês já ouviram falar de um cardeal que foi preso no Vietnã. Ele chama-se Cardeal Van Thuan. Ele era cardeal no Vietnã e ele foi preso pelo regime comunista. Aliás, comunismo é uma praga. E ele foi preso pelo regime comunista e ficou preso durante, eu não me lembro exatamente, umas 30 anos, alguma coisa assim. E ele, quando saiu da prisão, ele deu o testemunho dele, e o Papa João Paulo II, que era o Papa na época, o fez cardeal da igreja. E depois chamou ele para pregar o retiro para o Papa. Porque se tem alguém que pode falar, é esse homem, não é? Ele foi preso por amor a Jesus. E ficou preso na solitária. E ele escreve num livro chamado Testemunho da Esperança. Porque veja, ele estava preso numa solitária. Um dia ele era bispo, cardeal, bispo, bem requisitado. No outro dia ele estava sem ninguém numa solitária. É para a pessoa entrar em depressão, concordam? E ele começou a rezar a Deus na prisão e disse assim: Senhor, mas por que o Senhor permitiu isso? Porque antes eu tinha tantos padres para ajudar, eu tinha um apostolado com as famílias, com a catequese, eu estava levando tanta gente para o Senhor, e de repente o Senhor permite que eu seja preso, agora eu não posso fazer mais nada. E começou a questionar o porquê daquilo. E rezou. E Jesus falou para ele assim: olha só, né? Eu quero que você evangelize onde você está. Ele diz: mas eu estou na solitária, eu vou evangelizar quem? E aí Jesus disse, lembrou dele, os 5 pães e os 2 peixes. Você me dá o que você tem e eu faço multiplicar. Mas eu não tenho nada. Aí ele foi pensando um pouquinho. Veja como é a pedagogia de Deus. Deus faz a pessoa pensar, né? Mas eu não tenho nada, Senhor. O Senhor quer 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho nada para multiplicar. E aí Deus respondeu: você tem o amor. Comece a amar o carcereiro. Comece a rezar pelo seu inimigo. Ele que você deve evangelizar. Olha aí. Ele tinha uma diocese para evangelizar. Agora não tinha mais ninguém. O que Jesus queria dele? Ame e evangelize o seu inimigo, aquele que está guardando a sua prisão.
E diz que ele começou então a obedecer a Deus, primeiro perdoar todo mundo que estava fazendo mal a ele. Dar os 5 pães e 2 peixes, dar a boa vontade, dar o seu amor, e Deus vai multiplicando. E depois ele começou a puxar assunto com o guarda mandou ele calar a boca. Mandou calar a boca várias vezes. Depois de muitas tentativas, ele pediu sabedoria a Deus, e é bom a gente pedir o dom da sabedoria ao Espírito Santo, porque o coração humano tem um código. Se você digita o código certo, o coração abre. Mas esse código só Deus conhece. Eu e você não. Às vezes a gente tenta de um lado, tenta do outro e não funciona. Verdade ou não é? Então tem que pedir a Deus sabedoria. E Deus então, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus inspirou a ele a falar de um assunto X. Quando ele falou no assunto X, o guarda, como é que é? Só mandava calar a boca. Ah, mas como que você sabe disso? E aí puxou o assunto, veja só. Começou a abrir o coração. E aí, aquele assunto rendeu, ele foi evangelizando, o homem começou, mas como é que esse Jesus aí? E aí ele começou, tempo é o que não sobrava, né, o que não faltava, e começou a evangelizar aquele homem, a ponto que aquele homem, mais tarde, pagão, ele chegou a ficar tão amigo do Vantuan, que uma vez o Vantuan contou assim, que ele dizia assim, olha meu amigo, porque ficaram amigos, e ficando amigo do guarda, ele conseguia pão e vinho para celebrar a missa. Veja, um passo de cada vez. E ele ficou tão amigo do padre, que ele dizia assim, olha padre, eu fui rezar na gruta de Nossa Senhora, não existe mais a igreja, porque o Partido Comunista destruiu tudo, mas eu vou lá na gruta onde tem Nossa Senhora, eu não entendo muito, mas o senhor falou que é bom rezar, eu rezo do meu jeito, pedindo que ela proteja o Senhor, e futuramente o tire daqui. E então esse guarda começou a dar ao padre um pouquinho de vinho e um pouquinho de pão, e o padre celebrava a missa na palma da mão, com 3 gotas de vinho, porque ele tinha que fazer render, 3 gotas de vinho com 1 gota de água. E o cálice dele era a palma da mão, e um pedacinho de pão. Mais tarde, veja só, ele foi então, saiu da solitária e foi permitido que ele fizesse trabalhos forçados. Nos trabalhos forçados, o padre guardava um pouquinho do corpo e sangue de Cristo numa caixinha de cigarro. Ele pediu, não fumava, mas ele pediu só para poder ter a caixinha, para poder guardar Jesus. E ali fazia o pequeno sacrário dele numa caixinha de cigarro. Jesus ficava morando na caixinha de cigarro. E ele levava então Jesus eucarístico para trabalhar com ele nos trabalhos forçados, e começou a evangelizar as pessoas do trabalho forçado. E as pessoas começaram então, participavam quando ele podia celebrar a missa escondido, quando todo mundo ia dormir, ficava tudo escuro, então o padre celebrava na palma da mão, e um pedacinho, e dividia a hóstia para quantas pessoas ali tivessem. De tal maneira que começaram a celebrar a missa e receber o corpo e sangue de Cristo dentro da prisão. E para a adoração, eles começaram a aprender quem era Jesus eucarístico, e começaram então, cada um levava Jesus. Hoje eu levo Jesus, amanhã você leva Jesus, para ficar com Jesus eucarístico, né? Para um ficar com o outro. E assim, ele foi fazendo do inferno um pouquinho de céu, até sair. E depois se tornou cardeal da igreja, e saiu, e virou um testemunho para todo mundo. Mas o que Jesus pediu para ele? O que ele podia dar? Os 5 pães e 2 peixes dele, naquele momento, era amar, perdoar, ter boa vontade, parar de murmurar, parar de reclamar, parar de se fazer de vítima, porque não vai sair de lá, verdade ou não é? E começar a trabalhar com o que tem. E com o que tem, Deus vai fazendo o milagre. Eu não sei na sua vida como está hoje. Só sei que você e eu somos convidados a dar a Deus os 5 pães e 2
peixes. Como está o teu casamento? Comece a dar os seus 5 pães e os 2 peixes. Não estou relacionando o casamento à prisão não, tá? Foi só inconscientemente aqui. A prisão do Vantuan com o casamento. Comece a rezar. Comece a amar tua esposa, perdoar. Comece a dar carinho, comece a dar flor, sei lá. Comece a fazer o que Deus pede a você. Peça sabedoria a Deus de como conduzir teu casamento, seus filhos, sua empresa, seu trabalho, a sua paróquia, a sua pastoral. Não sei o que você tem, só sei que você precisa pedir a Deus sabedoria e oferecer a Deus os seus 5 pães e os 2 peixes, e aí as coisas começam a acontecer. Mas enquanto a gente fica murmurando, reclamando, desdenhando, falando, ó vida, ó céus, ó azar, ó não sei o que, nada, só piora a situação. Só piora a situação. Quanto mais a gente murmura, mais pesado a gente fica, pior fica a nossa situação, interiormente e exteriormente, porque uma pessoa que murmura e fica murmurando para as pessoas em volta, ninguém consegue ficar perto. Fica tudo pesado, não é? Agora, se você começa a louvar, veja que a gente está louvando a Deus aqui, está oferecendo a Deus sacrifícios de louvor, estamos dando nossos 5 pães e 2 peixes nesses dias, vindo aqui, e Deus vai multiplicando, Deus vai fazendo a parte dele. Mas nós precisamos ter louvor. O louvor deixa o coração leve, deixa a alma leve, e atrai a bênção de Deus. Ele estava num cárcere, e as coisas foram amenizando. Primeira coisa que ele ganhou de Deus, a paz, porque ele estava revoltado e parou de estar. Ganhou um objetivo de vida, ele pensou que a vida dele não tinha mais sentido, porque agora o que vai fazer um bispo preso lá? Não tem nada para... Me leva, Senhor, não é? Como a gente faz na hora de desespero, né? Me leva, não tem mais o que fazer aqui. Se você está vivo, meu irmão, você tem 5 pães e 2 peixes para dar. Você só não está sabendo, não está tendo sabedoria do que é para fazer. Mas garanto que pior da situação do Vantuan não é. Não é. Portanto, peçamos o dom da sabedoria ao Espírito Santo. Porque Deus tem uma sabedoria para a sua vida neste momento, para a minha também, para você dar os seus 5 pães e os 2 peixes em situação qualquer que você viver, no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida interior, na tua vida espiritual. Comece a pedir a Deus sabedoria e comece a oferecer a Ele os seus 5 pães e os 2 peixes. E a multiplicação quem faz é... Se numa prisão virou uma comunidade de adoradores, quanto mais nós que somos livres, verdade ou não é? Portanto, Deus pode transformar qualquer situação. Que a Virgem Maria, a que mais doou a Deus, ela não doou 5 pães do peixe, ela se doou totalmente a Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela emprestou a carne dela para ser a mãe de Jesus, a vida dela para servir a Deus. Que ela nos ajude a nós a termos sabedoria de dar os 5 pães e 2 peixes que Deus nos pede a nós. Para terminar, a multiplicação dos pães é uma catequese sobre a Eucaristia. Primeiro, Jesus, igual à missa, Jesus estava configurando a futura chamada missa. Primeiro ele fez a pregação, exatamente como o padre está. Juntou todo mundo e fez os ensinamentos. Deu a explicação do que é certo, o que é errado, qual caminho a seguir, qual sabedoria a tomar. Ele alimentou as pessoas com a sua palavra. Primeiro ele alimentou as pessoas com a sua palavra. E por isso que na missa, a primeira parte é a liturgia da palavra, onde o padre, em nome de Deus, vai alimentar você com a palavra de Deus. A segunda parte da missa, aí é a multiplicação dos pães, onde pela mão do Padre, Deus, só que não um pão qualquer, Ele se dá a nós na Eucaristia, de tal maneira que você recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, você se alimenta dEle, e você sai da missa alimentado no corpo e na alma.
de Deus, e fica forte. Por isso que a gente diz, a semana, como é que é? Domingo sem missa, semana sem graça, e o contrário também. Ora, se você se encontra com Deus, recebe a sabedoria de Deus, se alimenta não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você recebe a palavra de Deus, e o próprio Deus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. A minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, e quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Portanto, Jesus estava ali formatando como seria a missa depois, onde se alimenta com a palavra e depois se alimenta com o corpo e sangue dele. Toda a missa acontece isso, a multiplicação dos pães e o ensinamento dele, como você está participando, e como faz diferença, não é? Tem muitas pessoas que se convertem no Cerco de Jericó, voltam para Deus, e depois vêm falar para mim: nossa, padre, nossa vida mudou. Quando é casal, né? Nossa vida mudou. Eu falei: faz diferença ir na missa? Nossa, total, é completamente diferente a nossa vida agora com Deus e sem Deus. É claro, agora você é alimentado no corpo e na alma por Deus. Portanto, nunca mais, se você está na missa aqui e não vai na missa de domingo, comece aí, porque o preceito é guardar domingos e festas. Agora o cerco tem missa de 7 dias, mas depois você deve ir todos os domingos na Santa Missa sem faltar, para ser alimentado da sua palavra e ser alimentado com seu corpo, sangue, alma e divindade. Você já tinha pensado nisso? Não, né? Veja como é bom aprender as coisas de Deus. Que a Virgem Maria interceda por mim e por você, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.